Olá, gente, boa tarde, bem-vindos a todos. Eu sou Dudu Bertolini, curador do Panorama da Criação Inclusiva. Sou um homem branco, cis, de rosto comprido, cabelos compridos. Estou usando uma túnica listrada em tons pastel, usando um grande colar com losangos e formas geométricas. E estou aqui num fundo creme neutro. E eu estou muito honrado em receber, no nosso terceiro dia do Panorama da Criação Inclusiva, a doutora e professora Linamara Riso Batistella. A doutora Linamara é uma das maiores referências na luta por inclusão efetiva das pessoas com deficiência, com uma participação muito expressiva na formulação de normas e políticas na área de acessibilidade. Além de médica fisiatra, ela também é professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretora do Centro Colaborador da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde para a Reabilitação. Além de tudo isso, ela é presidenta do Conselho Diretor do Instituto de Medicina Física e Reabilitação da Rede Luci Montoro. Uau, doutora Linamara, que trajetória incrível! Muito obrigado, que responsabilidade estar aqui com a senhora hoje. Dudu, você é maravilhoso. Obrigada por essa apresentação generosíssima. E vindo de você, eu quero me apresentar a todos. Eu tenho cabelos pretos, pele mais clara, sou morena. Estou vestindo um casaco cor-de-rosa. Como sempre, eu estou de brincos e colares de pérola. Essa é uma marca registrada. E, acima de tudo, com um sorriso de orelha a orelha, feliz de estar aqui com vocês. Muito bom a gente poder ver coisas como essa acontecendo. Meu Deus, que maravilha! Que bom, gente. Lembrando que hoje a gente está hospedando o Panorama em um novo canal do YouTube, aqui no canal do Bernoc, e dando continuidade para as programações aqui até sábado, dia 29, com muitas atrações entre mesas redondas, shows, oficinas, performances, e agora com essa presença incrível de doutora Linamara. Repito mais uma vez, a alegria e a honra de ter a senhora aqui com a gente, viu? Obrigada, Dudu. A gente está junto nessa. Essa que é a verdade, estamos juntos nessa. Que bom. A senhora, então, tem uma longa trajetória, né? Como aliada aqui do movimento, né, das pessoas com deficiência, por acessibilidade, por inclusão. Então, eu queria começar, doutora, te perguntando, eu queria que você definisse para mim os conceitos de qualidade de vida e de bem-estar. E eu queria que você dissesse quais desafios se somam a esses conceitos de qualidade de vida e bem-estar quando a gente fala em pessoas com deficiência. Olha, Dudu, essa pergunta é maravilhosa. Dá para a gente escrever uma bíblia sobre isso. Em 1938, a Organização Mundial de Saúde ela cunhou uma nova definição para a saúde. Ela disse que saúde era o completo bem-estar biopsicossocial. Ou seja, não é só a ausência de doença. O bem-estar, o biopsicossocial, essa sensação, ela se materializa na vida das pessoas por várias diretrizes, vários momentos. Não dá para você estar de posse plena do teu bem-estar quando você não é bem-vindo, quando você não é recebido de forma calorosa. Não dá para você estar pleno no seu bem-estar quando, de repente, você entra num lugar, olha em volta e percebe que as pessoas não sabem a que você veio, quem você é e o que você significa naquele corpo. As pessoas não conseguem entender o que é o bem-estar até viver o mal-estar. Não tem nada pior do que você chegar e encontrar uma porta fechada. Mas não é aquela porta de madeira que você pode abrir. É aquela porta da atitude. Aquela atitude que te derruba até antes de você falar que alguma coisa não está indo bem. E então, o bem-estar exige algumas coincidências. Quando você fala como é que isso se coloca, olha, veja bem, quando você programa uma festa na sua casa, de repente te passa pela cabeça
será que todo mundo vai comer estrogonofe? Quem sabe eu faço uma opção. Bom, eu preciso de 20 lugares, provavelmente eu vou ter 20 pessoas. Você faz um preparativo. Imagine quando uma pessoa chega em um determinado ambiente, encontra uma barreira, uma porta que não passa a cadeira de rodas, ou alguém que não sabe muito bem como lidar porque ela não enxerga, ou, na pior das hipóteses, diz aí, senta aqui um pouquinho que eu já venho, né? E não volta mais, porque você não sabe muito bem como tratar aquilo. Então, o preconceito, ele é fruto do desconhecimento. Ele cria essa barreira atitudinal e ele tira a sensação de bem-estar de qualquer pessoa. Não é só da pessoa com deficiência, não. É de qualquer pessoa que esteja vivendo aquela situação junto com a pessoa com deficiência que você está acompanhando, que faz parte, que é seu amigo. Isso se generaliza. Então, a Organização Mundial de Saúde foi muito feliz quando ela colocou o paradigma do bem-estar, do completo bem-estar biopsicossocial, para além da ausência da doença. Porque você pode estar perfeitamente saudável, mas, de repente, te falta uma perna e você começa a ser rejeitado dos lugares, ou você tem uma síndrome que te deixa com algumas diferenças e a desigualdade cria um certo constrangimento. Então, a sociedade tem que saber cada vez mais sobre isso, porque para ser verdadeiramente justo, a gente precisa dar acesso igualitário para todos em todos os ambientes. Ai, doutora, que fala potente. E é isso mesmo, a inclusão e a acessibilidade, elas vão muito além de rampas e elevadores, né? A barreira atitudinal, que definição maravilhosa. E olha, doutora, dentro de todos esses pilares do bem-estar, né, do psíquico, do social, do arquitetônico, a gente sabe que a senhora tem uma preocupação muito grande com o psíquico, né? O Dani Massafera, que está aqui te acompanhando aqui na sala, ele diz, né, que vem você uma figura também, por vezes, maternal, porque a sua maneira humana de tratar as pessoas é uma referência em toda a rede. E eu acho que, antes de mais nada, a gente está falando, né, de humanidade, de pessoas. Como você entende a importância do psicológico, né, da abordagem psicológica nas pessoas com a reabilitação? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse pilar e como você lida com ele. Então, você sabe que eu tenho uma disciplina, né, sobre humanização dentro da Faculdade de Medicina, de tão importante que eu acho essa questão. Olha, o acolhimento vem antes do tratamento, muito antes. Se você for maltratado na recepção, você já chega contrariado no médico. Você entrou numa loja, a moça falou, espera só um pouquinho, você já tem vontade de ir embora. Então, o acolhimento é uma coisa muito importante. E eu sempre me lembro, e lembro os meus alunos, de uma frase que não é minha, mas que é do Hipócrates, a gente cuida de muitos, mas a gente cura muito, muito poucos. E cuidar das pessoas tem esse significado. Eu acho que tem esse gesto fraterno, que você pode olhar como gesto materno, mas que muitas vezes é essa fraternidade entre as pessoas que faz nós nos diferenciarmos dos animais. É esta solidariedade, essa fraternidade que nos move na mesma direção, que nos faz parceiro nas horas difíceis, que nos traz para uma nova dimensão da superação das dificuldades, que mostra claramente que nós somos humanos. E aí é muito engraçado a gente falar de humanidade entre humanos. Como é que a gente pode esquecer? Precisar falar, né, doutora? Precisar falar de humanidade entre humanos, né? Entre humanos. E veja que a gente tem feito isso com uma razoável frequência. Não é interessante isso? Eu acho que está faltando a gente trazer esses conceitos para dentro do nosso cotidiano. Obrigada, Dani Massafera, por esse olhar. Eu acho que a gente tem que ter, sim, um pouco desse viés do acolhimento materno na hora que você está conversando pela primeira vez com uma pessoa que está vivendo uma situação, uma condição de saúde que ela ainda não está confortável, ela não está entendendo o que está acontecendo.
Eu vou fechar um pouquinho aquela janela que está batendo muito sol no meu rosto. Só um minutinho, já? Fica à vontade, doutora. Gente, seguimos aqui, né, com essa fala maravilhosa de doutora Lina Mara Riso Batistello, esse fundamento legendary, né, em todos os assuntos que envolvem os direitos, né, por equidade, acessibilidade, reabilitação e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Doutora, quer continuar aqui? Tá bonita a luz, viu? Ó, meu brinco tá refletindo a sua luz. Ó, o meu brinco tá refletindo a sua luz. Eu acho que tem uma energia solar aqui tomando conta da nossa live, entendeu? Eu acho que isso é fruto da nossa luta, da nossa garra para fazer esse panorama acontecer. A nossa luz. Ah, certo. Mas a senhora estava dizendo isso, né? Da importância dessa humanização. Isso. E essa ligação que a gente cria com cada paciente, porque cada paciente, Dudu, é único. Ele tem uma condição de saúde, ele tem uma necessidade funcional que nós vamos procurar ajudar a superar, mas ele é único, ele é uma pessoa integral, com desejos, com sonhos, com expectativas. Eu nunca tratei uma doença ou uma incapacidade, eu trato uma pessoa que naquele momento está vivendo uma condição como essa. Talvez seja por isso que o Dudu está falando isso. Eu acho que a gente tem a obrigação de passar essa mensagem para quem nos encontra. Sentir que a gente está traduzindo isso na forma de afeto, de solidariedade e de presença científica. Eu não posso abrir mão da ciência. Eu não preciso abrir mão do carinho e do acolhimento. Que maravilha, doutora. Olha, e ainda falando sobre bem-estar, a gente está passando por um dos maiores desafios coletivos da história, diante da pandemia, diante do Covid-19. Como fica o bem-estar, principalmente dentro do recorte das pessoas com deficiência na pandemia? Como tem sido o seu trabalho como profissional de saúde diante da pandemia? Dudu, eu vou dizer para você que nós fizemos uma revolução nos nossos centros de reabilitação. Nós criamos espaços completamente segregados para atender os pacientes com Covid e não os pacientes na fase aguda, que não é a nossa expertise. O paciente vem para nós depois de passar uma longa estadia, sempre muito debilitante, um processo arrasador. Ele vem para fazer ele sai do Hospital das Clínicas e vem fazer a reabilitação conosco. E aí ele recebe, claro, esse olhar de carinho, mas muita tecnologia para devolver o que ele tem de melhor, que é a vida plena. Então, nós primeiro identificamos que era preciso separar os espaços e também separamos os espaços nas alas ambulatoriais, nos centros ambulatoriais, que nós temos internação e temos ambulatório, para que o paciente se sinta seguro, para que o profissional possa oferecer o melhor do tratamento, sem risco, nem para o profissional, nem para os outros. Mas os outros pacientes, independente do Covid, também precisam tratamento. E para esses pacientes, nós reservamos duas estratégias. Primeiro, nós separamos, como eu te disse, os espaços e fizemos valer o afastamento social dentro do centro de reabilitação, garantindo 2 metros de distância entre um paciente e outro desde a recepção. Preparamos os profissionais, investimos muito em capacitação e construímos protocolos que hoje eu posso afirmar realmente um sucesso, enquanto abordagem, intervenção e reabilitação. Trouxemos o que existia de melhor, de mais avançado em termos de tecnologia. E conseguimos dar para o paciente a exata dimensão de que ele estava em tratamento e está melhorando. Para os outros pacientes, aqueles que já eram nossos pacientes, nós reservamos um espaço muito diferenciado para o tratamento, com o mesmo grau de segurança, mas nós também oferecemos o teleatendimento, a telereabilitação. A telemedicina nos ofereceu uma possibilidade enorme. Muito bom. Mas, Dudu, o mais interessante, e isso que eu gosto de comentar, é a virada de chave que nós demos.
Porque a gente fazia um pouquinho, a gente brincava desde os anos 2000. O professor Shao Lug, que é o nosso professor de telemedicina na Faculdade de Medicina da USP, sempre nos estimulava, a gente fazia um projetinho, uma pesquisa. Parecia uma coisa assim divertida, gostosinha, né? Que um dia a gente vai fazer de verdade. E, de repente, do dia para a noite, nós construímos uma estratégia de sensores remotos, monitoramento por aplicativo, atendimento por vídeo, conversar com o paciente e a resposta dos pacientes, Dudu, que coisa maravilhosa! Que coisa Que maravilhosa! maravilha! Eles aderiram a isso. Então, é assim, olha, tem uma superação em termos tecnológicos com essa tragédia sanitária que merece destaque. A tragédia é real, a doença é devastadora, mas nós estamos conseguindo superar até as nossas expectativas graças à tecnologia. Que maravilha, doutora, né? E que bom, né? Poder contar com essa superação, né? Ou assim, continuarmos nessa luta, né? Ainda não superamos, ainda estamos nessa luta. E o que a gente entende, né, doutora, é que se num primeiro momento dizia-se que o vírus era igual para todos, a gente percebe que, na verdade, ele ressalta as desigualdades que a sociedade já enfrenta, né? Então, muitas vezes, né, a gente vê que muitas pessoas com deficiência o acesso à fisioterapia, a reabilitação ficou muito mais difícil, a acessibilidade digital, né? Então, mais uma vez, a gente também percebe, diante da pandemia, que algumas dessas dificuldades ou falta de acesso realmente se ressaltaram, né? Olha, você falou corretíssimo. E veja, essa movimentação que o prefeito Bruno Covas fez agora de distribuir os tablets com internet para as crianças na escola é uma medida extremamente saudável e necessária, porque não é igual, né, eu conversar com um paciente que tem acesso a um smartphone ou a um tablet ou a um computador e um outro que, de repente, depende, às vezes, do computador do filho, do neto ou do vizinho. É interessante que a nossa população é realmente muito solidária. Bastou a gente dar o estímulo, aparece. Nós não tivemos nenhum paciente que falou eu não tenho como ser atendido porque eu não tenho nem o telefone, nem o smartphone. Todo mundo achou um afilhado, um sobrinho, um vizinho. E impressionante como foi possível, mas com as dificuldades de conexão, como a gente sabe que são reais no nosso estado, na nossa cidade. Mas ainda, Dudu, parabéns, né, ao nosso governo, porque aqui foi possível. Eu tenho certeza que não é a realidade do Brasil inteiro. E isso me dá muita pena. Agora, você ressaltou as desigualdades. Verdade. Mas ressaltou uma verdade. Não haverá saúde global se nós não tratarmos, acudirmos e resolvermos o problema de todos. A questão não é eu resolver o problema da Rua Oscar Freire. O problema é eu resolver o problema da cidade, do estado e do país, porque as pessoas hoje vivem em vários lugares. Então, a pandemia nos trouxe uma lição clara. Ou cuidamos da nossa população, ou não haverá população. É isso aí, doutora. Muito bom, viu? Doutora, eu gostaria de perguntar um pouco sobre empregabilidade, né? Essa é uma questão que atravessa muito a comunidade das pessoas com deficiência e a gente queria entender um pouco em que momento o Brasil está nessa questão, né? Como a senhora enxerga dentro dessa trajetória as questões de empregabilidade e também de educação, né? Num âmbito mais amplo. Olha, então, eu vou falar para você que, para falar da empregabilidade, a gente pega o gancho da tua primeira pergunta. Eu faço uma brincadeira sempre, né? A gente acorda de manhã e pensa no samba, com que roupa eu vou? As pessoas com deficiência também. Mas não é só a roupa. Não dá para empregar uma pessoa que chega com uma cadeira de rodas, presa com barbante, faltando pneu. Não. Você espera que aquela tecnologia assistiva é mais ou menos igual o casaco que você vai vestir, né?
precisa ter um mínimo de arranjo. Essa é uma questão crucial. Você também não emprega a pessoa porque ela é uma pessoa com deficiência, você emprega uma pessoa porque ela tem habilidades. Você precisa despertar essas habilidades desde o primeiro momento, na escola, e a escola é um fator decisivo, e depois, ao longo da vida, nesse percurso, dando as ferramentas. A gente considera essa questão da reabilitação profissional tão importante que, como parte das nossas estratégias, no finalzinho da reabilitação, a gente sempre oferece a oportunidade do indivíduo fortalecer alguns conhecimentos. Ele vai continuar fazendo condicionamento físico porque ele precisa ganhar músculo, ganhar agilidade. Então, ele aproveita essa etapa final da reabilitação para a gente fazer um pouquinho de orientação e aconselhamento profissional. O que você faz antes? O que você gostaria de fazer daqui para frente? E aí, de repente, a pessoa fala, eu trabalhava no escritório. Bom, vamos fazer uma adaptação para ele poder usar o computador. Mas eu não estava acostumado com o computador, eu ficava na recepção. Não, mas agora você vai usar o computador. Então, nós vamos iniciá-lo na alfabetização digital, que a gente diz. Então, a gente traz este indivíduo um pouco mais perto da realidade do que é o mercado, para facilitar um pouquinho esse acesso. E São Paulo, em especial, e o Brasil como um todo, tem tido uma postura adequada. Em alguns segmentos, a presença da pessoa com deficiência hoje é emblemática. Em outros, a gente ainda percebe que tem algumas restrições. As pessoas falam, mas na área eletricitária eu não consigo empregar porque o meu funcionário tem que subir no poste. Não, todos os funcionários têm que subir no poste, ninguém fica em terra. Quer dizer, tem ainda algumas teorias, né, que não se sustentam, mas que vão persistindo ao longo da história. E acho que, nesse sentido, o próprio movimento tem feito um trabalho grande e associado até alguns institutos, algumas ONGs, que fazem um trabalho interessante. Agora, eu acho o seguinte, você capacita aonde todo mundo vai. Por isso que, nos governos anteriores, quando a ETEC, as FATECs abriram para a formação das pessoas com deficiência, a gente bateu palmas, porque é exatamente isso. Você não pode criar um modelo de formação para João e outro para Pedro, porque Pedro tem uma deficiência. Isso é fake. Tem que entrar pela mesma escola, passar pelo mesmo processo, com as ajudas, com todas as ajudas. Veja, a USP faz um vestibular com suporte. Eu aviso que eu sou cega, tenho um leitor para ler minha prova, ou tem a prova em braille. Tenho dificuldade auditiva, vai ter um intérprete de Libras. Eu tenho uma cadeira de rodas, vai estar num lugar acessível. Quer dizer, eu tenho que dar as condições para que a pessoa faça o mesmo percurso. Não existem dois caminhos, o caminho é um só. Em um, eu ando sozinha, no outro, eu ando com apoio, mas eu atravesso a mesma estrada e chego no mesmo objetivo. Muito bom. Muito bom, doutora. Excelente, excelente. E olha, doutora, você falou um pouquinho de moda aí também. Você sabe que o nosso panorama, ele também tem um viés, né, da moda inclusiva. É uma pauta que a gente está trazendo bastante aqui. Inclusive, daqui a pouco a gente tem uma oficina da Michele Simões que fala de moda inclusiva de uma maneira incrível. E eu sei que você é um entusiasta também das wearable technologies. As wearable technologies são as tecnologias vestíveis e elas ajudam muito a todos, né, a poder, enfim, ter auxílio em inúmeras pilares da sua vida e também na saúde. E no caso das pessoas com deficiência, a gente já tem uma série de tecnologias que podem auxiliá-las, né? Infelizmente, a maioria dessas tecnologias ainda não são acessíveis a um grande público, ainda são muito caras, outras ainda estão em fase de serem promovidas numa escala maior, mas eu sei que a senhora é uma grande entusiasta, assim como eu, das tecnologias vestíveis. Sensores que podem avisar as pessoas. Eu vi recentemente, né, o trabalho de uma mexicana que criou um cílios postiço que ela permite que um tetraplégico possa mudar os canais de TV e abrir as portas, por exemplo, né, janelas, mas, portas. Olha, isso é bárbaro, Dudu, isso é bárbaro. Olha, lá atrás, a gente testou o mouse ocular.
foi feito até pela Fundação Paulo Feitosa, lá de Manaus, e a gente testou. Muitos dos nossos usuários acabaram aderir, mas realmente os cílios é muito mais interessante, muito bárbaro. Olha, eu acredito muito nisso. Você sabe que a gente já tem visto alguns wearables que são capazes de medir a frequência respiratória, a frequência cardíaca, e essas coisas vão ficando cada vez mais possíveis, porque o custo vai chegando numa coisa razoável. E para pensar em monitoramento remoto, essa é uma grande saída. Nós estamos desenvolvendo com uma startup muito interessante e com o apoio de um grupo grande de especialistas, uma série de sensores para monitorarem a umidade e temperatura e assim evitar as escaras ao longo do tecido cutâneo, ao longo da pele. E os primeiros ensaios mostraram-se fantásticos. Não será uma coisa absurda, ao contrário, o preço vai ser bastante razoável e vai ter um significado impactante no sentido de evitar que a pessoa se surpreenda, de repente, com uma perda de urina ou com o excesso de temperatura pelo fato de ficar muito tempo sentado, a pressão que pode levar a um ferimento da pele. A gente já está trabalhando nessa direção. O nosso centro de inovação, o Inova HC, está trabalhando exatamente nessa direção, Edu. Eu tenho certeza que as vestes com wearables elas vão chegar muito antes do que a gente imagina. Exatamente porque o monitoramento remoto é o espaço necessário para a gente fazer a saúde chegar para todo mundo. Exatamente. Eu acredito, doutora, que a revolução, né, que a revolução pela qual a moda está passando, ela não vai vir em cores, em formas, em silhuetas. Até porque eu acho que no século XX nós já fizemos todos os exercícios criativos que nós poderíamos, né? Eu acho que hoje a revolução ela está no propósito que essa roupa carrega. E quando a gente pensa numa roupa que pode auxiliar na saúde, eu acho que a gente está falando de uma grande transformação. Exatamente, exatamente. E olha, a transformação que vem sobre este propósito, mas que não perde o charme, a beleza e a oportunidade de escolha. Por que a moda é tão atraente? Por que todo mundo se vincula a esse cenário de formas diferentes, mas as pessoas se vinculam? Porque a moda te dá, em qualquer nível socioeconômico, o direito de escolha. E esse direito é um direito inalienável do ser humano, está no fundo do seu coração. Você nem sabe que ele existe, mas você usa o tempo todo. Na escolha de um sabor, na escolha de uma cor, na escolha de um amor. A gente tem o direito de fazer escolhas. Esse é um direito que já nasce com a criança. Ninguém te ensina. Você nasce com o desejo de fazer as suas escolhas. E é por isso que a moda vai entrar num outro patamar. Ela vai ser uma moda de serviço, vai servir à saúde, vai servir à funcionalidade, sobretudo à funcionalidade. Nós vamos ter robôs vestíveis, robôs flexíveis, que as pessoas vão vestir e vão andar, um paraplégico, uma pessoa com uma dor crônica, mas elas não vão abrir mão da capacidade de encantar os nossos sentidos. E isso é maravilhoso. O ser humano gosta do belo. A gente escolhe o belo. Você sabe, doutora, que aqui no primeiro dia do Panorama, né, a gente teve uma oficina maravilhosa de Lara Souto Santana, que também é uma queridíssima sua. E o nome da oficina dela era justamente Quem Decide Sou Eu. E aí ela falava justamente dentro da trajetória dela, já também apontando, né, que ela ainda não tem acesso aos wearables, né, que infelizmente eles ainda não estão disseminados, mas que quando a gente chega na autonomia da escolha e desse poder de decisão, o quanto essa autonomia, né, da gente usar a moda como uma ferramenta de expressão e entender que o conceito de beleza ele é muito único, né? Cada um tem o seu, né? Isso é muito potente, né? E isso também pode ser uma super ferramenta de cura, de empoderamento coletivo. De empoderamento, de empoderamento. Por que a gente decide ter uma participação social forte, consistente?
porque a gente está preparado para isso. E como é que você se prepara para uma participação social ativa, onde você possa fazer diferença na sua comunidade, mas aonde a sua comunidade te enxergue como uma pessoa capaz de fazer a diferença? Exatamente porque te deram, naquele momento, autonomia para tomar decisões. Uma pessoa que nunca tomou decisões terá mais dificuldade para tomar conta da sua própria vida. Então, a tomada de decisão é um processo que a gente aprende, mas que ele precisa ser estimulado desde cedo. E é por isso que a reabilitação ela tem o propósito da funcionalidade, mas ela tem o propósito da autonomia. E a autonomia é a capacidade de decidir. Eu posso pensar o tempo todo na minha independência, e eu gosto da ideia de ser independente, mas não é ela que me dá autonomia. O que me dá autonomia é a minha capacidade de tomar decisões por mim mesma. E a reabilitação, o propósito é independência funcional e autonomia pessoal. Só a independência funcional não te dá autonomia. Por isso que a gente precisa trabalhar muitos aspectos psicoafetivos e emocionais ao longo de todo o processo de reabilitação. Empoderar este indivíduo para que ele seja o senhor das suas decisões. Que maravilha essa fala, doutora Lila Mara. Minha querida, eu gostaria de trazer uma colocação, que é o seguinte: nós somos aliados, né, do movimento das pessoas com deficiência. Eu em uma curta e recente trajetória, mas muito inspiradora e potente, e a senhora numa longa trajetória de construção, né, acompanhando aí desde o começo, né, essa luta, desde a ascensão, né, o começo vem de muito antes, né, afinal de contas, as pessoas sempre estiveram aí. Nós somos aliados. Muita gente, né, se vê assim: mas eu não tenho como contribuir com essa causa porque eu não tenho esse lugar de fala. Eu não tenho como contribuir com essa causa porque eu não conheço pessoas com deficiência. E aí a gente começa a entender que a mudança efetiva só vai acontecer quando a gente entender que essa é uma questão da sociedade como um todo, né? Se a gente entender que todos nós temos uma participação nessa luta, né? Por isso que eu pergunto para você, quais são os papéis e compromissos que nós, aliados, temos na luta e no movimento das pessoas com deficiência e na inclusão e acessibilidade como um todo? Então, a gente tem uma frase que poderia, de alguma maneira, sinalizar o que você está perguntando. A questão da deficiência não é uma questão da pessoa com deficiência, é uma questão de toda a sociedade. Porque eu estou precisando de atitudes acessíveis, então é a sociedade. Porque eu preciso que haja um entendimento sobre a importância do desenho universal no mobiliário urbano, nas pequenas e necessárias adaptações, no teclado do seu computador, nos conteúdos que a gente veicula pela rede social. Portanto, se a questão da acessibilidade depende de uma nova construção, a questão da deficiência não é uma questão da pessoa com deficiência, mas é uma questão de toda a sociedade. Por que a sociedade chamaria para si esta questão e faria toda esta mudança de comportamento? Por uma razão muito simples e talvez não a mais importante, mas a que melhor sensibiliza a história de um país. Porque ou nós damos voz e damos oportunidade de participar e produzir, construir as riquezas de uma nação a todos, ou nós estaremos criando uma grande rede de proteção social, onde aqueles que poderiam produzir vão apenas se servir daquilo que alguns produzem. Então, para simplificar, se não for por uma questão de inteligência social, que seja por uma decisão econômica. É mais barato fazer uma sociedade para todos. É muito mais impactante trazer todos para dentro deste cenário e que todos dentro desse cenário possam construir uma sociedade verdadeiramente forte. Quando a gente deixa alguns de fora, e alguns que são muitos, porque nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, quando nós deixamos esses muitos de fora, esses que estão dentro... 1 bilhão, doutora! 1 bilhão! 1 bilhão! 1 bilhão! É 1 em cada 7 habitantes deste planeta. Portanto, não se trata de uma minoria.
Não se trata de um favor, não se trata de uma exceção, se trata de um compromisso. Dudu, se você olhar em volta, entre seus amigos, as suas pessoas queridas, você vai encontrar uma porção de pessoas com deficiência. A gente não precisa ir longe. Quem é a pessoa com deficiência que eu conheço? Eles convivem, eles estão conosco, eles estão produzindo arte, produzindo ciência, produzindo educação. Esse panorama celebra justamente isso, né? Essa interseccionalidade. Isso. E como a sociedade fica bonita e colorida quando a gente dá voz a todos, né? Eu gosto muito de pensar que as próximas gerações serão muito mais inteligentes do que esta que está aqui. E não haverá a menor discriminação. Acredito nisso. A gente já assistiu uma grande mudança. E essa mudança está em curso, continua acontecendo. E aquilo que, de vez em quando, a gente ouvia com certa facilidade e até sem se preocupar com quem estava no entorno, hoje é motivo de constrangimento. Quer dizer, quando você exclui alguém, o entorno se ressente. Então, a mudança está aí, a mudança está acontecendo. Que coisa linda. É uma mudança linda. Que veio para ficar. A senhora está certíssima, é isso mesmo, e depende de cada um de nós que a gente faça a nossa parte, que a gente faça, né, o nosso compromisso. Afinal de contas, o capacitismo não foi algo criado pelas pessoas com deficiência, né? Assim como a transfobia não foi criada por pessoas trans, né? Então, depende muito mais da gente entender como o quanto o nosso papel é importante, né? O de cada um de nós, para que realmente essa sociedade que tem equidade de direitos, que seja de fato acessível, ela depende da responsabilidade de cada um, né? Dudu, quando a gente escuta, no mundo atual, alguém falar que existe, que está preocupado, ou até que acha razoável o etarismo, o preconceito do envelhecimento. Você para pensar, fala, e qual seria a outra opção? Matar as pessoas para elas não ficarem velhas? Olha, a medicina trabalhou fortemente para controlar as doenças, para salvar vidas, para transformar coisas que eram impensáveis em realidades do dia a dia e traduzidas em tratamento. De repente, eu olho para o idoso e sinto o maior orgulho de pensar que essa pessoa representa o pedaço do meu país que deu certo. Conseguiu ter acesso à saúde, conseguiu envelhecer com alegria, com felicidade. Quer dizer, o pedaço do meu país que deu certo. E deu certo graças a ele, porque ele trabalhou. E, de repente, eu tenho que pensar que existe preconceito contra o envelhecimento. Quer dizer, eu acho que, de alguma maneira, todas essas questões trazem, de uma maneira clara, né, escancaram de que o ser humano precisa refletir melhor sobre as questões que envolvem a dignidade do viver, do nascer, viver e morrer. E quando a gente está falando da dignidade humana, não tem meia dignidade e nem tem dignidade para alguns. Ou tem dignidade ou não tem dignidade. E é nisso que a inclusão se coloca. É assim que a inclusão se coloca. É dar dignidade, é dar humanidade aos humanos. E é por isso que vai dar certo. Porque nas somatórias de todos os excluídos, a gente vai vendo que não sobra ninguém, nem o idoso. Muito bom, doutora. É verdade, concordo absolutamente com a senhora, viu? Doutora, a gente falou um pouquinho, né, sobre essa trajetória, né, por esse caminho que ainda está sendo cunhado, né, que está sendo aberto. E a senhora está lá desde o começo, né, desse movimento, dessa luta, né, das pessoas com deficiência e dessa acessibilidade. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse histórico da luta, de quando esse cenário começou aqui no Brasil, da ascensão que esse movimento teve aí desde o final dos anos 70. Recentemente também, né, a gente foi muito tocado pelo documentário Crip Camp, que foi promovido
promovido pelo casal Obama e que conta de uma maneira comovente como essa luta aconteceu nos Estados Unidos e como isso reverberou no mundo inteiro, né, de uma forma tão potente, né, e também reverberou aqui para a gente. E aqui no Brasil também o começo desse movimento foi de muita garra, foi de muita luta para que para que esses assuntos pudessem ter realmente visibilidade e para que uma mudança social, política, humana pudesse acontecer. Queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente como você vê o histórico da luta, para a gente entender um pouco em que momento nós estamos. Dudu, você sabe, tive tanta sorte. Aliás, na minha vida eu não posso me queixar de nada. As coisas foram se encaixando como pedras de tabuleiro. Eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas e eu já estava encantada com as questões que envolviam reabilitação, fiz minha residência lá. E aí aconteceu, em 1981, o Ano Internacional do Idoso, da pessoa com deficiência. E foi perto do idoso. E aí tinha que ter uma comissão dentro do Hospital das Clínicas que cuidasse de se articular ou de articular as atividades do hospital com as atividades do governo do Estado. E aí, até porque eu já era uma profissional da área de reabilitação, eu fui convidada para participar. E eu, no primeiro momento, fiquei um pouco insegura, porque eu entendia que essa comissão tinha que trabalhar os aspectos mais sociais, e eu estava muito focada na área da saúde, na área médica. E aí tive a sorte de me aproximar de uma pessoa que eu já conhecia bastante, que era um tremendo de um profissional, que era o Cândido Pinto de Mello, que foi uma pessoa que passou todas as agruras da Revolução, acabou levando um tiro nas costas de forma absolutamente injusta e ficou tetraplégico. O Cândido era engenheiro, se formou em engenharia, era um grande estudioso da ciência de dados, é a primeira pessoa a digitalizar imagens, a criar a lógica das imagens radiográficas, radiológicas digital, e ele era o chefe dessa área da engenharia clínica do INCOR. Eu já o conhecia, e quando ele soube da comissão, ele me chamou e eu falei, eu estou super confusa, eu não sei muito bem o que a gente vai fazer. E ele me introduziu nesse movimento. E foi interessante porque eu acabei entrando com ele, e, portanto, pela porta da frente, porque ele era uma grande liderança, em contato com todas as grandes lideranças. E aí eu pude entender que tinha um mundo inteiro além da questão da saúde. Eram as questões que envolviam a acessibilidade na educação, no trabalho, na cultura, no esporte. E devagarinho a gente foi reunindo os grupos, conversando, teve teve a década da pessoa com deficiência, teve a mudança de governo, e, de novo, a sorte bate na minha porta, o governador Montoro, junto com o Carlos Alfredo de Souza Queiroz, que era o secretário de Assistência Social, chamava-se assim na época, me chamam para começar a organizar o que virou o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. Eu participei das gestões do Conselho desde o nascedouro. Então, essa convivência me trouxe um aprendizado, um entendimento melhor, inclusive sobre o que eles esperavam da reabilitação. E foi em cima dessa fala, do que eles queriam, de como eles entendiam a reabilitação, que nós fomos moldando os programas do Hospital das Clínicas. Então, eu sempre estive muito mais vinculada à saúde, mas sempre trabalhando com eles. Aí chega Marco Pellegrini, chega como paciente, mas, de repente, nossa amizade, aquela coisa toda, ele vira uma liderança e nós estamos juntos. João Batista Sintra Ribas, uma série de pessoas que trouxeram um conhecimento, uma consistência para esse segmento e uma luta inteligente, porque luta inteligente é a luta que a gente ganha. Luta que a gente ganha é a luta que tem estratégia. Estratégia é saber como é que o outro lado pensa, é antecipar o que ele vai fazer e, de repente, mudar as pedras do tabuleiro para não fazer aquilo que não nos interessa. E a gente teve essas aberturas dos governos, como temos até hoje. E eu acho que é por isso que esse movimento é forte aqui em São Paulo. Porque os conselhos foram... Nossa, o atual presidente do conselho, Chico Pirata, amigos. Então, a gente era capaz de passar uma noite discutindo e 3 dias seguidos trabalhando. Não era só discussão, não.
era trabalhar, escrever o plano, o indicador. Então, foi muito lindo e foi, para mim, foi uma experiência absolutamente necessária. Eu não chegaria aqui se eu não tivesse tido essa experiência. Que incrível, doutora. Doutora, eu queria também aproveitar aqui, eu tenho uma sugestão do Edu O, né, maravilhoso, um dos nossos artistas participantes, dizendo quanto é importante a gente lembrar de duas mulheres muito importantes que a gente perdeu em uma semana nessa luta, que são Maria Luísa Câmara e Lília Pinto Martins, e que a gente gostaria de prestar nossa homenagem aqui no Panorama para elas, como mulheres extraordinárias, que foram muito importantes nessa luta. Então, a gente queria, como a gente está falando aqui de histórico, né, que é muito importante a gente honrar a nossa ancestralidade, a gente falar disso. Então, o pessoal está aqui justamente lembrando da importância, enaltecendo também o nome do marco que você trouxe, mas aproveitar aqui para a gente homenagear, né? E nossos sentimentos por essa perda de pessoas tão importantes. Lília foi uma figura incrível, Maria Luísa Câmara, nem se fale. E ontem, junto com a Rosângela Berman, que fez tem um pedaço da história dela ligada à Lília, e que hoje é uma das redes da Unicef, por acaso está em São Paulo agora, mas ela é uma das big boss da Unicef, mora em Nova York. A gente conversou muito, lembramos muito da Lília ontem, porque ela merece ser lembrada, merece ser celebrada, e eu sempre digo que passado é o que fica, não é o que passou, e Lilian deixou uma história, deixou um legado. Então, a gente celebra assim, a gente celebra essas pessoas, porque elas permitiram que o movimento chegasse até aqui. Então, fica aqui a nossos sentimentos, a nossa maior homenagem para essas mulheres extraordinárias e para todas as pessoas, né, que abriram caminhos, né, para que a gente possa estar aqui nesse momento, né, que ainda tem muitos passos a serem dados, mas que já é de muitas conquistas. E eu aproveito, doutora, para te fazer uma pergunta sobre os futuros possíveis, né? Eu sei que hoje a gente tenta não prever o futuro, tá? Porque eu acho que o futuro ele depende muito das nossas atitudes no presente, né? Eu acho que a pandemia também trouxe muito isso para a gente, né? Da gente entender que as decisões diárias que nós estamos tomando, individual e coletivamente, é que vão construir esse futuro. Quais são os futuros possíveis que a senhora acredita e que a senhora está lutando por eles? Você sabe que se você fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, eu não teria como responder. Os futuros possíveis são aqueles que a gente sonha, Dudu. E a gente não pode deixar de sonhar. A gente não pode deixar de sonhar. Os futuros possíveis são aqueles que a gente acredita. Quem diria que hoje a gente já está discutindo, nesse panorama, moda, a perspectiva de uma vida igualitária para todos. Essas coisas, elas estavam escritas, mas a gente falava mais como se fosse uma utopia. E a utopia virou realidade. E agora a realidade que a gente quer é que nos futuros possíveis as pessoas possam se dar as mãos, se abraçar e viver absolutamente incluídas. Doutora, estou emocionado aqui também. Mas olha, é muita emoção lembrar de todas as pessoas, de todas essas histórias, e estar aqui com vocês. Meu Deus, é uma emoção enorme, de verdade é uma emoção enorme. E eu penso que no futuro tudo é possível, basta a gente querer. Basta a gente querer. E olha, querer sozinho é roubada, viu? A gente precisa querer junto. A gente precisa se juntar e querer as coisas em conjunto. E a gente pode querer muitas coisas, e todas elas podem ser diferentes, mas se a gente estiver junto, a gente alcança todas. Uma para cada um, ou uma para todos, ou todos por uma. Basta a gente estar juntos. Ai, doutora Linamara, sim, a senhora emociona muita gente também. Eu também estou aqui emocionado. Não só eu, mas todo mundo que está aqui acompanhando a gente, viu? E, doutora, agora eu vou te fazer uma pergunta, tá?
assim como a gente falou das tecnologias vestíveis, tá? A gente também entende que elas são tecnologias que já estão aqui, mas que elas ainda não são acessíveis a todos. Quando a gente fala sobre leis, a gente pensa no mesmo aspecto, né? A gente entende que as leis existem, mas que a gente ainda tem muita dificuldade em colocá-las em prática. E a senhora tem uma falas muito potentes quanto a isso, que as leis elas só passam a valer quando a gente realmente elas são incorporadas, né, no nosso cotidiano. Isso. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, só pedindo para que a gente não cite nenhum governo, ninguém que está fazendo, porque eu acho que é uma pergunta mais ligada à ideia assim, do que seria a ideia das práticas da lei, não só aqui, mas no mundo todo, mas a importância de que a gente possa fazer isso, como nós também, como cidadãos, podemos, né, garantir que essas leis sejam de fato aplicadas para que os direitos que estão no papel possam realmente ser colocados em prática. Então, direitos são uma palavra, às vezes, abstrata, né? A gente conhece... quantas pessoas que você convive conhecem a Carta Universal dos Direitos Humanos? Ela existe desde 1948, mas a gente insiste em não conhecer. E como a gente não conhece, a gente não aplica. No entanto, se você perguntar para todo mundo em volta de você quando é que se tira a Carta Nacional de Habilitação, qualquer criancinha de 5 anos sabe. Por que uma carta, um instrumento que te permite conduzir um veículo, é tão conhecido? E não é todo mundo que tem veículo, não é todo mundo que vai querer ter um veículo, não é todo mundo que está em idade de dirigir, mas todo mundo sabe. Por alguma razão, algumas estratégias caem no gosto popular, ou porque o carro foi sempre um objeto de desejo, ou porque existe uma máquina, né, da própria indústria, das montadoras, que acaba transformando essa história numa história presente na vida de todo mundo. É um tema conhecido. Ninguém precisa contar para ninguém que precisa tirar a carta para dirigir. Eu acho que se nós falássemos mais sobre o que são leis, como elas impactam na vida do cidadão, e essa devia ser uma discussão trabalhada desde o ensino fundamental. Porque como é que a gente trabalha dentro de casa, né? Tem um conflito lá entre mãe e filho, horário de refeição, eu não gosto disso. A mãe determina uma ordem, o almoço vai ser meio-dia e todo dia vai comer feijão. Acabou. É o que o legislador faz. É o que o Estado brasileiro faz. Se tem um conflito, ele faz uma lei. Só que ninguém fica conhecendo. E quando alguém vai ler a lei, tem maior dificuldade para entender, né? Tem um juridiquês. Se os juristas entendessem que eles precisam escrever da maneira como o povo, como qualquer pessoa entende, e não apenas para alguns advogados, porque outros também não entendem, ficaria mais fácil. A gente tem leis que se contradizem, então isso desmoraliza a lei. Esse deveria ser um cuidado do legislador. Mas o nosso cuidado como cidadão é falar o tempo todo sobre as leis, é mostrar que elas existem, é mostrar que a regra serve a todos. E a gente não toca nesse assunto, a gente não fala sobre essas questões. Quando eu não sei que existe, tudo que é desconhecido para nós acaba sendo motivo de negligência. Você gosta do que você conhece, e quando você conhece, você aplica. Então, acho que nós precisaríamos conversar mais sobre isso. Nós temos um arcabouço jurídico muito forte em relação à pessoa com deficiência, em relação à inclusão, é muito forte. Mas falta, às vezes, tempo, oportunidade ou até desejo da gente traduzir isso em uma linguagem natural. Então, eu acho que temos um erro aí, um erro de origem, de como é escrito, depois de como é disseminado e, acima de tudo, de como é tratado, do ponto de vista de respeito. Agora, é real isso. A lei que não é conhecida é letra morta. Se você não conhece, você não aplica e também ninguém te cobra porque também não conhece. E quando alguém vem aplicar a lei, causa um certo constrangimento. Por que todo mundo hoje usa o cinturão de segurança, o cinto de segurança no carro, e dificilmente você vê uma criança fora da cadeirinha, né? do assento próprio para a criança? Diferentes assentos para diferentes idades. Porque, de alguma maneira, isso chegou no coração das pessoas, sensibilizou.
Eu acho que nós precisamos, talvez valesse a pena, em algum momento, haverem novas consolidações. Nós fizemos uma consolidação das leis do Estado de São Paulo sobre as pessoas com deficiência. Consolidar, de novo, ver o que já não serve mais, diminuir o arcabouço jurídico que nós vivemos e tratar o tema da legislação desde os primeiros anos de escolaridade. É importante isso. Nós aprendemos tanta coisa, do descobrimento do Brasil ao descobrimento das Américas, passando por todas as guerras que permearam a humanidade. Mas não sabemos como é que a gente tem que se colocar no mundo atual dentro do nosso país. Então, lei não foi feita para advogado. O advogado tem que saber a lei para fazê-la valer para quem foi suprimido o direito. Lei é um instrumento para todos nós. Então, eu acho que a gente precisava dar mais valor para isso. A gente precisava conhecer melhor os instrumentos que nos servem, mas também os instrumentos que nos regulam para que a gente evite cometer alguma falta contra alguém. Muitas vezes, eu vou apostar, na grande maioria das vezes, as dificuldades que as pessoas encontram não é porque há realmente má vontade ou uma tentativa de constrangimento. É por ignorância da outra parte, é por desconhecimento. Olha, quando a gente vê um movimento tão presente, tão forte, tão pungente como é o movimento da cultura, ninguém sabe se existe a Lei Rouanet ou não existe, se a SPCine faz isso ou aquilo, mas nós somos fluidores da cultura o tempo todo. Por quê? Porque a cultura nos atrai naquilo que nós temos de mais poderoso, que é o senso estético, a alegria de ver a fantasia se transformando em realidade na nossa frente e o desejo de sonhar. A cultura nos deixa sonhar. Se nós conseguíssemos traduzir as necessidades legais para todas as pessoas humanas no planeta, a partir de instrumentos culturais, instrumentos lúdicos, pequenos joguetes, fatalmente nós gostaríamos mais da legislação do que hoje. E é preciso conhecer a lei. É preciso conhecer a lei. Nós nos defendemos com ela, mas nós defendemos os outros também com a lei. Exatamente, doutor. E para que as pessoas possam conhecer, fazer uso delas e a gente garantir, de fato, pondo em prática uma sociedade mais igualitária e mais justa para todos. E mais justa. Doutora, eu estou, assim, muito feliz com o nosso papo. Eu, por mim, sabe que a gente poderia continuar aqui por horas. Infelizmente, acabou o tempo aqui da nossa mesa. Mas, olha, eu queria agradecer demais a senhora por essa participação emocionante, por essa fala tão necessária, por essa mensagem que a senhora tem espalhado já há tanto tempo por aqui e uma trajetória que a gente sabe que ainda tem muitos passos a serem seguidos aqui pela frente. Eu agradeço muito em meu nome, em nome do Panorama da Criação Inclusiva, pela sua participação, em nome dos nossos curadores, tá? E a de todos que estão aqui nos assistindo também e acompanhando aqui a programação do Panorama. Dudu, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada mesmo. Foi uma tarde maravilhosa. Eu continuo emocionada, mas é uma emoção feliz. É uma emoção de ver que as coisas que lá atrás a gente pensou, hoje é possível. Futuros possíveis é esse que nós estamos vivendo agora. Oh, meu Deus, olha, a gente recebeu uma mensagem aqui da Fernanda, que ela falou o seguinte... A Dani me trouxe para esse mundo da moda. A Dani me inspirou. Você me perguntou do modo inclusivo, eu não respondi. Me dá mais um minuto. Eu vou te contar que um dia eu entrei no gabinete do meu adjunto. Eu só te peço para a gente não entrar em nenhuma concitação política, por favor, doutora. Eu entrei lá e eu falei, Bajo, a gente tem uma solenidade, você precisa me representar. E ele estava com uma roupa bem esportiva. Eu falei, por que você não vem trabalhar todo dia de terno? A gente tem tanto imprevisto. Ele falou, experimente sentar nesta cadeira e ficar de terno o dia inteiro. Eu falei, não, mas o terno não foi feito para nós. Aí eu falei, nossa, verdade, esse tecido horroroso. Aí a Dani estava chegando na secretaria, eu falei para ela, que chato, que mico que eu paguei. Ela falou, vou te ajudar a resolver isso.
E olha, resolveu. A Dani resolveu. Ai, Então, que coisa linda. vocês todos, vocês são maravilhosos. Vocês estão fazendo os futuros possíveis. Obrigada a vocês. Ai, que coisa boa, doutora. Muito obrigado mais uma vez por essa participação mais do que especial. Convido a senhora e a todos aqui para continuarem assistindo a nossa programação. Na sequência, a gente tem uma mesa muito potente falando sobre feminismo interseccional e aonde fica o papel das pessoas com deficiência no feminismo, com a Fatine Oliveira, com a Isadora Nascimento e com a super Joyce Berti, essa feminista maravilhosa. Então vai ser uma discussão super rica e eu convido a todos para continuarem acompanhando aqui com a gente, tá bom? Doutora, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Beijo. Continuem aqui com a gente acompanhando o Panorama. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.